Olá, família querida, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que a paz de Cristo esteja com todos nós nesse dia maravilhoso. Amém? Família, nessa semana nós iremos meditarmos sobre a missão de Jesus. E o primeiro tema de hoje que iremos meditar é sobre fazer discípulos. Por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. Nele está escrito: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido ouvinte, essa passagem, conhecido como a Grande Missão, é um mandamento de Jesus aos seus discípulos, após sua ressurreição, instruindo-os a ir e fazer discípulos de todas as nações. Pois a missão envolve batizar as pessoas em nome da Trindade e ensinar-lhes a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Pois a autoridade para essa missão vem de Jesus, que recebeu autoridade completa no céu e na terra. E a promessa de sua presença continua com os seguidores até o fim dos tempos. E aqui, meus amados, separei alguns pontos chaves. Aqui em Mateus, capítulo 28, dos versículos 29 a 20, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você vai falar sobre ir e fazer discípulos. E o foco principal não é ir, mas sim fazer discípulos. Pois a missão, meus amados, é para todas as nações e deve ser realizada ao longo da vida dos seguidores, não apenas em eventos, mas missionários. Segundo ponto, a autoridade de Cristo. A ordem é fundamentada na autoridade absoluta que Jesus tem sobre o céu e a terra. Portanto, nós precisamos alinharmos mais e mais com Cristo para que possamos fazer aquilo que o nosso Deus nos pede. Jesus, ele era apegado com Deus e tudo que Deus o orientava, ele fazia. E assim nós também devemos fazer. Terceiro ponto, 3 atos da missão. A missão, ela nos pede para ir e alcançar as pessoas em todos os lugares. Então, aonde você for, esteja consagrado diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus te use aonde você estiver, para assim alcançar essas pessoas. Pois essas pessoas, elas estão sedentas, pois nós precisamos aprender que Jesus, ele está aqui para nos ensinar. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz para nós sermos imitadores de Jesus, aprender dele. Então aprenda de Jesus e procure ser um bom discípulo de Jesus, levando a palavra de esperança e trazendo essas pessoas para o batismo. Pois o batismo, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é uma parte fundamental do processo de discipulado. Por isso, nós precisamos nos dedicar em aprender mais e mais do Senhor para assim sermos usados. Você não quer ser usado por Deus? Então busque e aprenda mais de Jesus. Pois aqui ela nos ensina os discípulos, né? Ele ensina sobre os discípulos, que os discípulos devem ser ensinados a obedecer a todos os mandamentos de Jesus. Ele está dizendo a todos os mandamentos de Jesus. E aqui, a presença de Cristo, Jesus garante sua presença com os discípulos todos os dias, até o fim do mundo. Essa presença é possível, porque após sua ascensão, o Espírito Santo passa a ser a presença de Deus entre os crentes. Por isso, ele diz que estará comigo e com você todos os dias. Então, busquemos e
aprendemos do Senhor todos os dias, para que Ele possa nos capacitar e nos iluminar e assim fazermos a sua vontade. E aqui eu finalizo dizendo sobre a natureza do discipulado. Queridos, preste bem atenção. Ser discípulo exige uma entrega total e a capacidade de renunciar aos próprios interesses. Assim como Jesus ensinou em outros capítulos, como por exemplo em Lucas, capítulo 4, versículo 26 a 33. Por isso, aprenda de Jesus, se entregue a Jesus. Querido ouvinte, reflita sobre isso no dia de hoje. E eu te convido a louvar essa linda canção que diz Fazer como Daniel, de número 308 do Novo Inário Adventista. E logo após, oremos. Amém? Caíram perante intrepidez, fazem como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus, para o crente no Senhor. Das trevas luz, Ele avança sem temor, em nome de Jesus. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para Muito bem, meus amados irmãos, neste momento, aqueles que puderem, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos gratos, Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor ter nos concedido todas essas orientações que vêm da Tua Santa Palavra, pois o Senhor nos escolheu, Senhor, para sermos discípulos do Senhor. E aqui nós estamos, Senhor, para querermos aprender mais e abraçar, sim, essa grande missão que o Senhor nos concede de podermos alcançarmos muitas pessoas e levá-los, muitas pessoas, ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos ilumina, que o Senhor nos conceda sabedoria, meu Pai, e força e ânimo para levarmos a Tua palavra para aquelas pessoas que estão sedentas dela. Por isso, Pai, queremos que o Senhor nos fortaleça e nos encha do Teu Santo Espírito para que possamos ser um instrumento do Senhor na vida dos Teus filhos desse povo. Nos ajude, Pai, nos ajude a nós fazermos a Tua vontade. Nos ajude a nós levantarmos todos os dias às madrugadas para assim falarmos e termos um momento contigo em particular.
pois nas madrugadas, meu Pai, o Senhor nos concede, meu Pai, força e o Senhor nos concede, Pai, a alegria de podermos estarmos sempre ao Teu lado. Nos ajude, Pai, nos ajude e nos encha do Teu Santo Espírito e poder e sabedoria. Abençoe a cada um dos Teus filhos que estão aqui ouvindo e acompanhando esta oração e que o Senhor use poderosamente a cada um de nós. Nos conceda um ótimo dia, pois essa oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.